novamente que há um grande acontecimento dramático que foi a havia vencido a guerra contra os persas, a guerra do Peloponeso. Ela é mais ou menos contemporânea, né, ali, porque ela mal acaba e já começa. Vamos de novo. A guerra do Peloponeso é a guerra entre Atenas e Esparta, atualizada das duas cidades. Ela é uma consequência da vitória contra os persas. E como Atenas, sobretudo, ficou muito forte com a vitória contra os persas, começa a haver uma disputa entre Atenas e Esparta. E essa disputa levará, então, mesmo no tempo de Péricles, a um embate entre essas duas cidades, coadjuvadas pelos seus aliados, obviamente, e Atenas perde essa guerra. A guerra do Peloponeso vencida por Esparta. Esse fato é um fato dramatíssimo e que influenciará toda a filosofia grega. E é isso mais ou menos que faltou dizer antes de nós entrarmos aqui no assunto Aristóteles. Então eu tenho aqui para vocês um pequeno resumo de Aristóteles. Marcos, por favor, se você puder passar lá para trás ali para o Eloy poder, por favor. Então, temos aí um pequeno resumo de Aristóteles para que a gente compreenda bem do que nós estamos falando. Nós vamos ver isso juntos. Mais um pouquinho, todos estão aí com o resumo. Muito bem, alguém não recebeu? Ótimo, então temos aí uma sobrinha. Então vamos lá, né? Então, começa a nossa cronologia aqui com o ano de 404 a.C., quando Atenas perde a guerra do Peloponeso para uma coalizão de cidades lideradas por Esparta. Houve um distúrbio imenso, houve então um governo tirânico em Atenas, foi suspensa a democracia ateniense, e houve um governo tirânico imposto por Esparta, de que fizeram parte determinados ex-alunos de Sócrates. E é por isso que resolve-se, apesar de ter feito uma anistia, etc., resolve-se vingar-se desses traidores pela morte de Sócrates. Essa é a principal razão pela qual Sócrates é condenado. E é por causa disso, então, que em 399 a.C., é facílimo de lembrar esse número, porque era só lembrar que o estado do Paraná tem 399 municípios. Mas se você não sabia isso antes, não deu na mesma. Mas quem já sabia isso antes ficou fácil de lembrar agora porque que Sócrates morreu em 399. E aí, acusado por Mélito, Anito e Lico, Sócrates é julgado pelos crimes de impiedade e corrupção da juventude. Impiedade é desmerecer os deuses e propor outros, e corrupção da juventude é incentivar os jovens a fazerem o mesmo. É condenado à morte e toma um cálice de cicuta. Tudo isso aconteceu, é fato, e existem vários diálogos de Platão em que isso é retratado jornalisticamente. Então, o primeiro é a apologia de Sócrates, que é uma espécie de reportagem sobre o julgamento, que Platão assistiu. Aí você tem um segundo diálogo chamado Eucrito, que é o diálogo que há entre Platão e um aluno rico, que foi à noite tentar fazê-lo fugir da prisão na noite anterior à sua execução. E Platão diz a ele, Sócrates diz assim, pô, você está pensando o quê? Está louco? O que vai dizer de mim depois? E recusa a fugir. O diálogo do Cristo é essa conversa. Depois você tem Fedon, que é o diálogo que há entre Sócrates e os seus discípulos, depois que a Xantipa dá-lhe uma tremenda bronca e vai embora, indignada com a incompetência econômica do marido, né? E ele então fica conversando com os amigos, e nesse diálogo Fedon ele toma a cicuta. Então há a descrição de todos os efeitos físicos em Sócrates do veneno. Então tudo isso é verdadeiro, tudo isso aconteceu. Aristóteles não tinha nascido ainda, mas Platão era jovem, assim, Platão abdicou da carreira política, estava nas suas mãos,
tinha todo o pedigree para isso, e foi ser filósofo. Essa é uma decisão muito honrosa e muito dolorida para vir com Platão fazer. Em 384, nasce Aristóteles em Estagira, hoje Stavra, nome da cidade, na atual Trácia, deve ficar na Turquia, por aí. Filho de Nicômacos, médico do rei da Macedônia, Aminta II, avô de Alexandre Magno. Então, o pai dele era médico, nessa época os médicos pertenciam a uma espécie de confraria secreta, tinham domínio de determinadas técnicas de medicina que eram herdadas pelos filhos, então era, portanto, uma coisa meio hereditária. Não havia faculdade de medicina, mas havia um domínio de determinadas capacitações. Aristóteles, sob esse ponto de vista, pode ser chamado de médico. É claro que ele ficou órfão muito cedo, então não se sabe quanto é que Aristóteles aprendeu com o pai. A verdade é que ele demonstra em toda a sua obra posterior uma verdadeira alma de biólogo e de médico. Nenhuma outra característica intelectual é tão forte em Aristóteles como a atitude de visão sistêmica que tem um biólogo, por exemplo. Um médico, né, que olha para um paciente e tenta correlacionar a pressão com a temperatura, com a cor do indivíduo, não é isso? O exame clínico, não é isso? É uma ideia do conjunto de sintomas. E o Aristóteles, então, seria praticamente médico, mas ele não sabe quanto é que ele aprendeu, porque ele muito cedo perdeu os pais, ficou rico, ficou com uma boa herança, e ficou tutorado por um homem, por um sujeito que se deu a tutela dele. Ele ficou lá um tempo assim, como tutor, e aí com 17 anos vai para Atenas. O fato de que ele nasceu em Estagira não o transforma num sujeito estranho à cultura grega. Estagira é uma colônia grega, como qualquer outra. Então ele era tecnicamente helênico, mas ele era estrangeiro à cidade de Atenas. Então quando chegou em Atenas, ele foi obrigado a se submeter às leis dos estrangeiros. Lá ele era um nome que se dava, era Meteco. Meteco é o estrangeiro, e o estrangeiro tinha que fazer várias coisas, não tinha que pagar uma espécie de licença anual para não ser transformado em escravo, não podia votar, não podia ser eleito para cargos públicos, etc. Uma vida cheia de limitações. Qualquer estrangeiro sofreria as mesmas, não foi só porque era Aristóteles. Mas ele, sabe-se que o pai dele foi médico do pai de Filipe. Então, do mesmo modo que ele foi professor do filho de Filipe II, que é Alexandre Magno, o pai de Filipe II, Amintas, foi cliente do pai de Aristóteles, que era médico no sentido técnico da palavra, né? Então, o quanto se podia imaginar que fosse a medicina na época de Aristóteles. É possível, portanto, que ele tenha frequentado a corte. Um dos três foi um grande soldado, realmente. Qual deles era soldado? O Sócrates foi soldado. O Platão, não, o Aristóteles não foi nunca soldado nenhum. O Platão fez serviço militar, porque era obrigatório em Atenas, mas não se notabilizou militarmente, mas o Sócrates era herói de guerra. E teria salvo um dos seus discípulos, Alcibíades, que também depois o salvou numa outra. Então, o Sócrates foi Oplita. Oplita é o nome que se dava no exército grego para a infantaria blindada, digamos, o sujeito que anda com todo aquele peso de armamento, ou seja, a infantaria de primeiro impacto, é onde morre mais gente, né? Porque é diferente de um arqueiro que está escondido atrás de uma pedra. Mas um oplita não. Um oplita é o soldado no sentido mais prático da palavra. Sócrates foi herói de guerra. Diga, por favor. E como seria o pai de Sócrates? Ele teria tido um filho também desse nome? Isso hoje em dia é comum, né? Muito menos comum é as mulheres terem o nome das mães. Nessa época acontecia também. Tanto é que a primeira filha de Sócrates chama-se Pítia, de Aristóteles, que é o nome da mãe, Pítia. Hoje em dia ninguém faz isso, né? Colocar na menina o nome da mãe. Também não se usa para as meninas Júnior, também não tem. Poderia usar. Só tem uma exceção que eu conheço, que é a da Sandy Júnior.
Toreto, nunca vi mulher nenhuma chamada Júlio não Celeste. Né? Não é? Então, o resto não tem. Mas o pai dele, chamava-se Nicômaco, era médico. E era um sujeito muito bem de vida, porque a profissão dos médicos era uma profissão que detinha segredos industriais. Eles tinham um poder, tinham uma exiguidade de oferta, digamos assim, em termos modernos. Ficou muito rico, ele era médico do rei. Deve ter salvado a vida do rei várias vezes, pelo menos retirado uma parte da dor. Né? E o Aristóteles, então, quando se vê órfão, vê-se rico. Não como o Platão era rico, menos, mas um sujeito que não precisaria mais trabalhar na vida. E ele é, então, tutorado lá por alguém que não sabe quem é, não se guardou, e deve ter frequentado Pela. Pela é a corte da Macedônia. Macedônia era até hoje existe, tem até esse nome, eu acho, hoje. Era uma região de cultura grega, mas com um governo autônomo. O Alexandre, o Filipe, são todos de origem grega. Depois, quando eles montam no norte do Egito a Alexandria, a Cleópatra, que é Ptolomeu, de família, também é grega. A Cleópatra não é egípcia, é grega também. Então havia, naquele momento em que eles estavam ali, um grande domínio da cultura grega em todo o Mediterrâneo. Em 387, enquanto Aristóteles é jovem, Platão funda sua academia, no jardim, perto do ginásio de Academo, por isso academia, no caminho de Eleusis. Eleusis é um lugar sagrado na Grécia, onde está lá, onde mora lá a deusa da agricultura, que é de todas as deusas a mais importante, né? Que é a Ceres, que é a deusa da agricultura. E Platão monta a sua academia, Aristóteles é muito criança ainda. Vocês reparem que Aristóteles não conheceu Sócrates. Ele nasceu, vejam aí, nasceu aí 15 anos depois, né, da morte de Sócrates. Mas foi aluno de Platão. Em 360, Platão retorna a Atenas, em 367, Aristóteles muda-se para Atenas, onde seria sempre meteco, sujeito às leis que limitam a cidadania dos estrangeiros. Tendo perdido os pais cedo, Aristóteles herdara a fortuna e fora criado por um tutor. Aristóteles entra para a academia de Platão como um jovem que ninguém conhece. O Platão não está lá na academia, está fazendo as suas viagens, tentando implantar por aí o governo do rei filósofo, que nós iremos depois debater no texto lá do Aristóteles. Só um esclarecimento. Esse termo cidadania dá uma confusão danada hoje, né? Pelo que consta na antiguidade, cidadania era simplesmente são obrigações do indivíduo para com o Estado. Não tinha a reciprocidade de direitos e obrigações. Não, é que o sentido aqui grego que se está usando, cidadania é você ser cidadão de uma certa cidade. Então, é você ter direitos políticos naquela cidade. O Aristóteles não tinha nenhum, porque ele era estrangeiro, então não tinha direitos políticos lá. Se um grego ateniense fosse para a Estagira, também seria meteco lá. Tá? Nesse sentido, tá? Então ele não tinha o mesmo status jurídico que os outros cidadãos, os outros partidos lá tinham. Também os escravos não tinham cidadania. Não é isso? Tá? As mulheres tinham, mas... A democracia grega já vem antes. Democracia vem antes. Democracia grega, Solon, né? Solon vem antes das guerras do Peloponeso. A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, tá? No próprio texto. Quando Platão volta para a academia, encontra lá Aristóteles, que é um aluno brilhante, brilhantíssimo, e o apelida de o ledor, ou então a inteligência. E a razão pela qual Aristóteles é apelidado de o ledor é porque ele achava, passou a vida inteira dizendo isso, que antes de estudar qualquer assunto, você precisa verificar o status questiones daquele assunto, quer dizer, em que ponto está a conversa. Então não adianta você ir estudar um assunto qualquer aí, qualquer um que seja, se você não vai buscar quem falou disso antes de você. Você não faz aqueles livros ingênuos, sabe? O Sutumano faz um livro, assim, esse livro propõe que a verdadeira explicação para a aurora boreal é não sei o quê. Mas antes de você ter chegado a essa conclusão, que você chegou porque você achou que intuiu, sei lá,
teve 352 sujeitos que já estudaram aquele assunto. E você não os indica como fonte. Que grau de credibilidade você quer ter num assunto científico? Porque você fazer um romance original é uma coisa, agora você se meter a defender a originalidade da sua tese sem contrapô-la às teses anteriores, então isso já é um sintoma do método aristotélico. Então Aristóteles, quando começa a discutir um assunto, fala assim, bom, então, fulano e tal falou isso, vocês vão ver na política. De acordo com fulano e tal, por exemplo, Homero disse, não sei o quê, Hesíodo dizia que o boi é o escravo do escravo. O escravo é o escravo do livre. E o boi, o escravo também tem o seu escravo boi. Então ele cita lá o Hesíodo, depois cita o Homero dizendo que não é bom muito chefe. Né? Isso todo cachorro que tem mais de um dono sabe que é assim, né? Porque cachorro que tem mais de um dono nunca almoça. Não é isso, tá? Então ele vai, o que vai fazendo Aristóteles? Pela primeira vez na história, ele vai, porque o Platão faz um pouco, mas muito pouco. Ele vai fazendo referências a professores para discutir os assuntos que ele está querendo discutir ali. Bom, aí em 356 a.C. nasce Alexandre, filho... Só um detalhe, você falou as questões, né? Isso foi o quê? Foi a criação dela? Foi. É dito em latim porque isso depois virou um termo escolástico. Mas quem criou esse? Foi o Aristóteles, quem criou a metodologia de começar um estudo pelo recolhimento das coisas anteriores. Tá? Fazer, antes de mais nada, um apanhado geral desse assunto. Por exemplo, quando eu compro vou ver um livro numa livraria, e se eu sei de que assunto o livro trata, e na bibliografia não tem aqueles autores fundamentais, eu não compro. Por exemplo, como é que o sujeito vai discutir simbólica sem ter lido René Guénon? Como é que o sujeito vai discutir política sem ter lido Aristóteles, o Eric Peil, Eric Fögling, o Léo Strauss? Como é que você faz um livro de política sem essas referências? Não dá para você discutir isso, não é sério. Então esse é o problema central. Esse hábito de fazer isso foi inventado por Aristóteles. Depois, status como fala nome de motel, status. Questiones é Q-U-E, né? Tiones, T-I-O-N-E. Quer dizer, isso aí é uma metodologia que ele é uma metodologia de apreciação de um problema. Antes disso não se fazia isso sistematicamente. O que era o método maiêutico de Sócrates? O método maiêutico é o que Sócrates é filho de uma parteira. Então, maiêutico significa parir em nove. Significa que o método que Sócrates usava como método obrigar o aluno a dizer a resposta certa. Então, ele chegava assim, né, para o Anatólio, e dizia, Anatólio, então, qual é o problema que você vê? O problema que eu tenho é que eu sou infeliz. Mas então o que é felicidade? Aí o Anatólio dizia, a felicidade é isso. Mas então o que é isso? Então, como o Sócrates obrigava o aluno a refletir sobre o que estava dizendo, então, fazendo-se perceber as suas autocontradições, é a base da metodologia psicanalítica. Não é isso que faz o psicanalista? Então o sujeito, aos poucos, ia construindo uma organização mental. Porque o Sócrates achava que o problema fundamental de quem não está entendendo é que a mente está desorganizada. Muito depois aparece um filósofo chamado Wittgenstein, que é um filósofo muito interessante. Eu gosto muito de Wittgenstein. Embora não tenha grande relevância, mas eu acho o homem de uma honestidade extraordinária, eu gosto dele. E o Wittgenstein dizia uma coisa contundente, dizia o seguinte, olha, não tem problema filosófico, não existe isso, o que tem é a pergunta mal feita. Ou seja, o que nós chamamos de filosofia é uma espécie de vício de linguagem. São vícios de linguagem. E essa é, claro, que é uma maneira exagerada de falar, e no fundo errada, né, porque está errado. Mas, se você for pensar bem, em grande parte é isso mesmo. Uma boa parte do que nós chamamos de problemas da vida são confusões de estruturação na mente, de pensamento. O Wittgenstein tem razão sobre esse ponto de vista. Esse Wittgenstein, que é um filósofo moderno, né, do século XX. Mas o Sócrates, então, com essa metodologia de questionamento do aluno, criou um método chamado maiêutico, que é isso que ele faz aí na sua vida. Nós sabemos pouco de Sócrates, porque ele não deixou nenhuma linha,
Sócrates só é referido nas obras que o sucederam. Platão é 90%, Xenofonte é 8% e 2% é para os outros todos. É isso que nós sabemos de Sócrates. Muito bem, em 356 nasce Alexandre, filho de Filipe da Macedônia. Em 351, o orador Demóstenes, que nasceu 2 anos depois de Aristóteles, perceba que ele nasce em 356, né? Não, 382, né? Começa a sua primeira filípica, porque o Filipe II começa, segundo, né? Começa a demonstrar tendências imperialistas. Ou seja, a Grécia, Atenas estava depauperada com a perda da guerra do Peloponeso. Há uma coisa extraordinária, quer dizer, o sucesso que Atenas teve na guerra contra os persas, e depois com a invenção da democracia, com o teatro, porque Atenas é o grande luz das ilhas gregas. É completamente enfraquecido com a derrota para Esparta. Houve um episódio de cerco de Atenas em que um terço da população morreu de peste, foi um terror geral. Então ficaram dissidentes e ficaram mágoas e problemas de todo tipo, e Atenas vai se dissolvendo. E a Grécia vai se dissolvendo, vai perdendo a potência, e vai subindo a potência de um imperador macedônico chamado Filipe II, que começa a expandir lentamente as suas ações militares. Aí aparece um chamado Demóstenes, que era um orador, não era um filósofo, era um orador político, uma espécie aí como é que a gente diria assim, um tipo de não há mais de gente assim, tá? Não é no mundo político que vai na praça pública. É uma pessoa assim que tem uma autoridade moral e que fala e que dá conselhos na praça pública sem ser político. É um retórico, mas um retórico de muito bom padrão e com alta credibilidade moral. E o Demóstenes começa a fazer as suas catilinárias, que são as críticas. O catilinárias, né, era o Cícero que fazia, que dizia, depois de qualquer discurso, dizia, e quando em adultério, Catilina, paciência nossa. E até quando, Catilina, você vai nos encher o saco? Ele queria que o Catilina fosse perseguido. Então vieram as catilinárias. Não é isso? Tá? E do mesmo modo que o Catão dizia, delenda est Cartago, depois qualquer um dos discursos dizia, e Cartago tem que ser destruído. Então havia aqui também esse Demóstenes que fazia a campanha pública contra o Filipe II, dizendo que esse homem é um perigo. O Filipe II começa a se engrandecer, vai ficando cada vez mais forte, e o Demóstenes faz nesse ano, 351, a sua primeira filípica, em oposição aos avanços territoriais de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre Magno e filho do paciente de Aristóteles, filho de Amyntas. Em 348, Filipe toma Olinto, que é uma rica cidade grega na fronteira com a Macedônia, confirmando os temores de Demóstenes. Pronto, Hitler tomou os Sudetos e invadiu a Polônia. Invadiu a Áustria, fez o Anschluss, não é isso? E todos aqueles que temiam Hitler, na primeira ação concreta, né, dizem, olha, está vendo, não falei? Em 347, enquanto isso, Aristóteles é aluno de Platão. Né? Aristóteles foi aluno de Platão 20 anos, do momento em que ele chegou em 387, em 367, quando chega a Atenas, até 347, quando Platão morre. Durante 20 anos, Aristóteles é aluno de Platão. Platão morre em Atenas, deixando a academia para Eupéusipo, seu sobrinho, e de tendência matematizante. A coisa que Aristóteles tinha mais horror é essa ideia de que todo o conhecimento humano pode ser reduzido a fórmulas matemáticas ou aritméticas. Platão tinha essa tendência porque o Platão era pitagórico. E quem fez o curso da teoria tratada simbólica comigo no último semestre deve ter percebido isso, porque, na medida, Pitágoras achava que toda a realidade está reduzida pode ser representada por números. Então, Platão era profundamente pitagórico. E Platão achava isso mesmo, tanto é que ele escreveu na porta da Academia Platônica: quem não for geômetra, não entra. Exigia-se uma formação matemática para poder ser
da Academia de Platão. Então, como a coisa que Aristóteles tinha mais horror era isso, então ele não gosta da sucessão. Mas o geômetra no sentido antigo, no pitagórico, mas mesmo assim, em Platão já havia um certo neoplatonismo, não era um neopitagorismo, não era o pitagorismo original, porque o pitagorismo original já havia se perdido lá nos 600. Então já havia 200 anos que havia acabado o pitagorismo verdadeiro. Então é que Platão aprende o pitagorismo na Itália, né, como aquele que depois comprou numa feira. Eu vou dizer o nome do aluno de Platão, que o comprou numa feira, foi vendido numa feira, foi arrumar uma encrenca lá com o rei Dionísio. Nessa altura aqui já estava havendo uma decadência na academia platônica para uma matematização puramente, digamos, formal, né? E não tanto uma matematização no sentido simbólico, como era dos pitagóricos. Também é claro que aí havia em Aristóteles uma certa decepção, que ele, de um modo ou de outro, esperava ser o sucessor de Platão. Ele era maior que todos os outros, né? Então, de certo modo, ele foi, se ofendeu com a sua não indicação pelo próprio Platão como seu sucessor. E esse sobrinho de Platão é medíocre, completamente sem importância. Ele pensa em voltar para Estagira, mas Estagira tinha sido destruído por quê? Pelo Filipe II. Porque Estagira era uma cidade rebelde ao Império Macedônio, onde havia ligações grandes com os gregos de cá, e então ele não pode fazer isso. O que ele faz? Ele e mais outro, o colega, né, infeliz com a sucessão da Academia Platônica, chamado Xenócrates, vão para a Ásia Menor e vão lá, pedem lá guarida a um sujeito chamado Hermias. Esse Hermias era um rei eunuco, era um rei que tinha sido castrado, ele era escravo, e foi de rei, de escravo, transformou-se num rei de uma cidade. Sempre quando eu digo essas coisas, sempre estão falando de lugares pequenos, né? E esse rei Hermias tinha uma aliança com o Filipe II, e é nesse momento em que os persas resolvem, então, brigar com o Filipe II, porque tanto quanto os atenienses, os persas estavam chateados com os avanços territoriais de Filipe II. E esse Hermias tinha uma filha adotiva, chamada Pítia, que era uma filha adotiva, ele era eunuco. Né? E um belo dia, fica lá o Platão e esse colega dele, fazendo então uma escolinha de filosofia lá em Aço, sob a proteção do rei Hermes. Ficam 3 anos fazendo isso. Esse rei era um rei esclarecido, queria que lá Aço fosse um centro filosófico. Pegou logo o melhor sujeito que podia existir, que era Aristóteles. No entanto, os persas dão um jeito lá de capturar o rei e o crucifixam. Né? E ao crucificá-los, atacam a região de Hermias e vão transformar todo mundo em escravo, e o Aristóteles vai lá e casa com a Pítia para impedir que ela se transforme em escravo. Ele casa com essa moça. Aristóteles era de um temperamento bondoso, um sujeito de índole extremamente positiva e cooperativa. Todas as indicações de caráter de Aristóteles são as melhores possíveis. Mas isso é o de todos os 3, o mais mapeado em termos de caráter. Sócrates é sempre a opinião dos outros, né? Platão é um mistério, porque Platão não se falou muito dele. A única coisa que se sabe um pouquinho de Platão está na carta número 7, que é um dos documentos que vieram para a modernidade de Platão. Aí então esse Hermias é morto e ele casa com a filha, e ele e o Xenócrates mudam para Lesbos, porque esse Xenócrates tinha nascido em Lesbos, que é uma ilha lá do grego. E o que aconteceu foi que quando esse Hermias é crucificado pelos persas, o Aristóteles escreve um poema, no sentido lírico da palavra, fazendo uma homenagem a ele como sendo um herói, como um sujeito que de escravo foi a rei e que não traiu as suas alianças. Enfim, fez lá uma homenagem laudatória ao Hermias. Essa homenagem lhe custará quase a cabeça depois. Em todo caso, sem mais a proteção do Hermias, eles se refugiam na ilha de Lesbos, os dois, ele levando a Pítia,
Essa Pítia lhe dará uma filha, chamada Pítia também. Naquela época não havia problema em colocar o nome da menina com o nome da mãe. E ela morrerá alguns anos depois, e o Aristóteles casará de novo com a Erpílis, que será mãe de Nicômacos, que é o filho de Aristóteles, que tem o mesmo nome do pai de Aristóteles. Nicômacos é também o nome do pai. Foi o primeiro filho da Pítia. Não foi o Nicômacos, é filho da Erpílis. Em 344, parte para Mitilene, na ilha de Lesbos, terra de Xenócrates. Em 442, finalmente, ele atende o pedido de Filipe, rei da Macedônia, e mandou uma carta dizendo assim: a sorte do meu filho ter nascido, nasceu-me um filho. A primeira carta que ele mandou, né? Nasceu-me um filho. E a sorte desse filho não é ter nascido segundo filho de Filipe, mas ter nascido no tempo em que Aristóteles está vivo. Então, Filipe entrega um menino para Aristóteles. Aristóteles larga tudo, mesmo que ele estava meio fugido lá em Lesbos, né? E as moças locais não eram muito, digamos, muito simpáticas ao sexo masculino, né? E isso, obviamente, foi uma fofoca indevida, não levem a sério. Esse último comentário, por favor, depois tirem da E aí vai para Pela, que é a capital da Macedônia, né, dar aulas para o Filipe com 14 anos. As suas aulas ao príncipe despertaram o interesse de Aristóteles pelo estudo da polis. Esse é um consenso. Aristóteles só se interessou por estudar cidades, portanto, estudar política, a partir do curso que deu para o Alexandre. Esse curso depois que ele deu ao Alexandre está em parte no livro que nós vamos ler, mas depois foi muito aprofundado. Aliás, é consenso entre os estudiosos que os 8 livros da política foram feitos em épocas muito diferentes, tanto há que há algumas contradições entre eles, existem nomenclaturas que estão em contraste. Portanto, é a partir desta aula para o príncipe, né, que Aristóteles tem que ir lá, que nasce em Aristóteles o interesse pelo assunto. E ele então irá compilando aos pouquinhos os seus conhecimentos, ele não, né, mas irá havendo uma coleção de conhecimentos políticos a partir disso. Existem alguns textos que se sabe que existiram, que desapareceram completamente, entre eles um manual feito diretamente para o Alexandre, um manual prático para o Alexandre levar assim como se fosse um vademecum, que você leva e põe embaixo do travesseiro quando você anda por aí. Ele permanecerá em Pela até 334. Em 338, portanto, aí 4 anos depois de começar a formação do filho de Filipe, o Filipe da Macedônia, II, submete a Atenas, encerrando o período clássico, iniciando o período helênico, e tirando completamente a esperança do Demóstenes, que então aí, né, não morreu. O Demóstenes morre no mesmo ano que Aristóteles. Mas as pretensões imperialistas de Filipe II ficaram então completamente indiscutíveis. E o que acontece aí é um fenômeno inacreditável, um dos fenômenos mais incríveis da história, que foi a transformação daquele movimento helênico baseado na filosofia, que tinha sido primeiro do imaginário homérico, depois do teatro trágico, e agora desse trio de filósofos. Isso tudo é interrompido alguns anos depois, tão completamente, tendo sido o mundo grego transformado pelo Filipe II num espaço político controlado pela Macedônia, né, pelo Império Macedônio, e logo em seguida vai ser incorporado ao Império Romano, e a Grécia deixa de ter qualquer importância intelectual daí para frente. A própria morte de Aristóteles, alguns anos depois, encerra completamente o ciclo da grande filosofia grega, colocando no lugar de Aristóteles figuras patéticas como Epicuro e como Diógenes, que têm lá os méritos que têm, são minúsculos perto do Aristóteles. É mais ou menos como se saísse a Filarmônica de Berlim tocando Wagner e entrasse o Teixeirinha tocando Churrasquinho de Mãe.
Entendeu? Uma coisa assim, mais ou menos, uma comparação. Quantos anos assim, mais ou menos? Quantos anos o quê? Antes de Cristo. O quê? Vamos dizer, esse período de obscuridade. A partir daqui, é só pegar a data daqui, ó. Tá? A obscuridade acontece com a morte de Aristóteles, 322. E eu ia citar o seguinte, o livro 1 Macabeus na Bíblia começa falando disso, né? Desse Não período sei. aqui. Ele começa falando de Filipe e Alexandre assumindo o lugar de Filipe e da influência do helenismo em Israel. Pode ter sentido sim, tem uma ligação. Ele começa falando disso. Eu ia comentar que na Bíblia, o período histórico da Bíblia, antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, foi um período, vamos dizer assim, sem muitos dados. Não, o que acontece em quase todas as situações é o seguinte: você tem uma barreira histórica, que é de modo geral consensual, do ano 600 a.C. Então, você vê, no ano 600 a.C. houve uma série de coisas inacreditáveis. Buda é o ápice da filosofia zoroastriana, é o cativeiro da Babilônia, é o início da filosofia grega com Tales de Mileto, que é mais ou menos 600, né? Um pré-socrático, né? Mais ou menos assim. Que mais que tem 600? Isso já não sabia, mas do ponto de vista espiritual e das ideias, nenhuma outra época, não é bem 600, em torno de, né? Foi tão extraordinário como o ano 600 a.C. Foi nessa época em que o mundo aparentemente recebeu um despertar assim, coletivo. Então, para trás, você tem pouquíssima documentação. Tem um pouco do Egito, um pouco da Babilônia, muito pouco do resto. Então, eu queria dizer justamente o contrário. De 400 antes de Cristo até o nascimento de Cristo, a Bíblia tem pouca informação. A Bíblia, sim. Assim, tá. Existe um período, vamos dizer, escuro, onde esse período aqui, dessa queda aqui, eu falava na Bíblia no livro de Macabeus. Depois, quando Aristóteles morre em 322, o que acontece é que os macedônios pegaram todos aqueles conteúdos filosóficos e tentaram transformar aquilo numa espécie de modelo intelectual mediterrâneo. Então, eles inventam a Biblioteca de Alexandria, que para ser um super hard disk, né? Um super arquivo de tudo que havia. E aí a filosofia da helênica, que vem depois de Aristóteles, é uma filosofia muito parecida assim, com uma abordagem de autoajuda, assim, um negócio de programação neurolinguística. Tem muita gente que fala de Epicuro hoje ainda. Mas é que nós estamos na época disso mesmo, né? Então é assim, quer dizer, a filosofia que vem depois de Aristóteles é uma filosofia de brincadeira, assim, de você achar que o objetivo da vida é ficar numa boa. Negócio da felicidade. Isso é o que nós achamos hoje em dia. A gente acha que o objetivo da vida é ter o melhor telefone celular, temos as medidas certas da academia, a barriga tanquinho. Eu levo à risca essas medidas todas. Então, um exemplo, você leva à risca que você tem de ter um carro bacana, você tem que estar dentro da moda. Então, o que é isso a não ser um epicurismo requentado, ridículo? Mas é isso que eram os filósofos após Aristóteles, que aí, se Aristóteles queria descobrir como é que era o mundo, esse pessoal quer encontrar uma maneira de você levar a vida numa boa, de você não se estressar demais, deixar a sua vida, viver a sua vida como se ela fosse a procura do bem-estar. Todos eles têm essa conotação depois de Aristóteles. É aquilo, é o Teixeirinha cantando filho de mãe, comparado com o Cararinha regendo a Filarmônica de Berlim. Essa diferença é mais ou menos indescritível, tá? Incomparável. Então, essa decadência que houve na Grécia após a morte de Aristóteles, que será daqui a alguns minutos, ela é uma das coisas mais assombrosas que você possa ter imaginado na história. Acho que não houve nenhum outro caso tão grave de decadência social como houve esse caso da Grécia. E a Grécia, então, deixou de ser uma luz para ser apenas uma espécie de repositório de ideias que vão ficando cada vez mais fracas, mais fracas, mais fracas. Depois isso é completamente superado pela Idade Média, na escolástica, aliás. Toda vez que você tiver vontade de falar mal da Idade Média,
lembre sempre que uma sociedade que é capaz de produzir as catedrais góticas e a escolástica de São Tomás não pode de modo nenhum ser criticada. Só essas duas coisas justificam uma história extraordinária. O que há mais do que isso? Iluminuras, catedrais góticas e escolásticas. Canto do chão. Apesar de que isso é um pouquinho posterior. Né? Mas isso é mais ou menos o máximo. Não tem quando o Alexandre morre, o Império se esfatela, os generais começam a brigar entre si. Mas aí aquilo não tem mais solução e aos pouquinhos Roma, porque o nascimento, também no ano 600 a.C., você tem um marco inicial de Roma. Então Roma está se aproximando de ser um império. Então, na medida em que a organização política grega vai cedendo espaço e vai ficando fraca, e os persas... Aí são muitos anos, né, de variações, aí os romanos tomam conta. Então vai ficar claro aqui, quer ver? Na cronologia, se a gente olhar um pouquinho mais para frente. Então nós estamos onde? Nós estamos aí na Batalha de Queroné, em que o Filipe da Macedônia acaba com o período clássico e inicia-se o período helênico, que é um período sem importância nenhuma. É o terceiro período grego-helênico. Em 336, Filipe é assassinado e Alexandre assume o cetro maçônico. Veja, o Filipe, o Alexandre, era um sujeito interessadíssimo em ajudar o seu mestre, né? Então veja que aqui acontece em 335. O Filipe agora, o Alexandre agora é o imperador. Quando o Alexandre sai então para fazer suas conquistas, o Aristóteles volta a Atenas. E quando chega em Atenas, tinha passado muitos anos lá em Pala, né? Pali, né? Ele encontra Xenócrates, que tinha sido aquele que havia fugido com ele, né? Fugido não, emigrado, né? Dirigindo a academia de Platão. E ele não quer entrar em competição com um amigo, o que ele faz? Ele abre uma escola para ele mesmo chamada Liceu, porque ficava lá no lugar onde tinha lá uma homenagem ao Lício Apolo, Apolo Lício, que também é chamada de escola peripatética, porque o Aristóteles tinha o hábito de ensinar caminhando com os seus discípulos. E esse hábito peripatem é andar, portanto, peripatética é o nome que se dá também à escola aristotélica, por causa do hábito de caminhar ensinando. E ele, na escola em que fundou, no Liceu, ensinaria por 12 anos. E aqui há uma informação importantíssima para a gente entender o livro que nós estamos vendo, né? Então, é assim, no Liceu foi formada a primeira biblioteca, melhor, antes disso, né? Então, o que é importante vocês compreenderem, aí, nós não vamos conseguir ver isso hoje, infelizmente, eu vou dar a vocês algumas indicações disso, mas a gente pode voltar ao assunto ao longo dos nossos... Nós nunca teremos possibilidade de fugir completamente de assuntos que interessam para entender a obra. Mas o que havia na escola platônica é o seguinte sistema. Havia o Platão dando aula, aí em volta de Platão ficavam os alunos graduados, aqueles que já haviam atingido um determinado grau de competência, né, de conhecimento. Esses alunos dialogavam com o mestre. Havia, atrás desses alunos, um outro grupo de alunos, menos maduros, que assistiam à aula, mas estavam proibidos de fazer perguntas. Porque não tinham ainda um amadurecimento suficiente para discutir o assunto. E havia, então, no fim disso, havia uma cortina, e atrás dessa cortina havia um terceiro grupo de alunos, totalmente iniciantes, que não podiam nem fazer pergunta e muito menos ver a aula, apenas ouviam. Eles podiam fazer provocação? Pois é. Então você veja, do ponto de vista da USP, como isso é uma injustiça. Isso durante muito tempo foi assim, por exemplo, na Sorbonne até hoje é assim. Quando o professor dá uma aula magna, ninguém faz pergunta nenhuma. O sujeito vai lá, senta num púlpito e faz uma conferência. E o conceito de conferência é que não se faz pergunta. Mesmo aqui, de vez em quando, eu vou fazer curso por aí, em que eu pergunto pergunta, não tem pergunta. Então, tá bom. Até hoje existe ainda isso. Como são conferências, o conceito de conferência é essa, em que você fica quieto ouvindo alguém falar. Na escola de Aristóteles funcionava um outro sistema. Veja que coisa interessante, e deu uma importância imensa entender isso, para entender depois a obra aristotélica. Durante a manhã, Aristóteles dava aula para os alunos da casa, ou seja, os alunos registrados na sua escola, no liceu. A aula que Aristóteles dava era uma aula sem perguntas e interrupções. Por quê?
porque era uma aula lógica, uma aula em que Aristóteles expunha com uma lógica cristalina e absolutamente clara, tão clara que não é necessário que ninguém pergunte nada, determinadas conclusões. Essa aula que Aristóteles dava de manhã era apenas para aqueles que tinham capacidade de entender a aula. Então, era uma aula dada para os alunos de verdade do liceu. Era uma aula lógica, sem perguntas, em que havia uma exposição cristalinamente óbvia. À tarde, Aristóteles dava aula dialética. Qualquer um podia entrar na escola e fazer perguntas e conversar com ele. Então, à tarde havia uma conversa dialética entre Aristóteles e seus alunos, e de manhã uma aula lógica, apenas para os alunos que eram alunos de verdade. E os da tarde eram aulas esotéricas com X, essa é uma expressão do próprio Aristóteles, que eram dadas para os interessados em Atenas, que iam lá e passavam um dia lá à tarde conversando com ele. Não havia muito trabalho noturno, porque essa é uma época sem energia elétrica. Então, em que o trabalho noturno é naturalmente muito penoso e muito caro. O azeite de oliva, por exemplo, é uma fortuna. Platão financiou uma viagem de 5 ou 6 anos, com base, vendendo aos pouquinhos um barril de óleo de oliva que ele levou com ele. Que é mais ou menos a versão antiga do banco 24 horas, do cash dispenser e tal. Um pouco mais difícil, um pouco menos prático, mas o mundo era menos prático. Então, esses óleos todos eram caríssimos. Quem deu o Moby Dick sabe que aquela caça das baleias todas lá tinha como único objetivo pegar o que se chama ali os óleos das baleias, né? Especialmente o espermacete, que é um óleo extraordinariamente caro que só tem no cachalote em quantidade comercial. O Moby Dick era um cachalote, que em inglês chama-se sperm whale. Então, durante muito tempo, até agora há pouco, os óleos tinham um valor extraordinário por causa do seu potencial de combustão, né, para a iluminação. Então, a academia, o liceu de Aristóteles, funcionava nessa base. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, que tudo que nós temos do Aristóteles, com exceção da Constituição dos Atenienses e uma ou outra obra fragmentada, são anotações que esses alunos faziam nas manhãs ouvindo os netos. E ponto. Não tem nada feito para o corpo externo, nada editado com cuidados editoriais, né? Nada com preocupação com a nomenclatura, tudo é feito assim. O professor vai falando e um aluno vai anotando o que o professor está dizendo. Então, essa é a metodologia pela qual foi gerada a obra de Aristóteles que nós conhecemos. Porque sabemos que ele fez muitas obras esotéricas, ou seja, obras para o mundo externo, mas essas obras esotéricas foram perdidas quase totalmente. E a maioria delas eram diálogos, como Platão fazia. Eram obras que utilizavam a metodologia platônica, né, de fazer aquele diálogo entre personagens. E perdeu-se. O que sobrou, na verdade, da obra de Aristóteles foi a obra esotérica conhece, ou seja, a obra acroamática, como Aristóteles dizia, que era a obra para ser ouvida e não para ser debatida. Que era a obra das manhãs, em que ele então contava para os alunos o que ele estava pensando, o que ele tinha concluído, e os alunos então iam fazendo como um repórter transcreve uma conferência de uma autoridade. Obviamente que isso implica em imperfeições, não é isso? Isso implica em redundâncias, anacolutos em geral, enfim, há várias consequências linguísticas disso. Então há sempre a sensação, quando você lê Aristóteles, na maior parte das obras, porque depois elas foram sendo ditadas pelos diversos comentaristas, mas há muitas obras que nos parecem muito mal cuidadas, assim, e são de fato mal cuidadas. Isso é muito importante saber, porque isso contrasta com Platão, em que tudo é perfeito. As obras são organizadas, não tem contradições, as expressões, a nomenclatura que ele usa é sempre constante, não há dúvida sobre uma ou outra palavrinha que se acha que possa ter sido erro de cópia, mas enquanto Platão está todo preservado, 100%, e está altamente legível,
Aristóteles tem alguma coisa como 10% da obra preservada, e são esses 10% ainda de anotações, que não são nem mesmo a obra. Isso dá uma diferença enorme entre a visibilidade da obra platônica e a aristotélica, mas também é preciso entender que, sob alguns certos aspectos, o Aristóteles é muito maior que Platão. Eu tenho muita dificuldade de fazer essas coisas, porque eu gosto muito dos dois. E me pego assim nos dias pares platônicos e nos dias ímpares aristotélicos. E depois, talvez, a gente vai ficar sabendo o que é assim, quando a gente entender um pouquinho melhor os dois. Claro que nós não estamos aqui fazendo um curso de filosofia grega. Nós podíamos gastar os 10 dias para fazer essas coisas, mas não é o caso. Tá? Então, o que há aqui é a gente ir tentando aos pouquinhos fazendo isso. Aí você tem... nesse liceu foi formada a primeira biblioteca de que você tem notícia e o primeiro jardim zoológico, o Museu de História Natural, que foi repleto de animais exóticos que eram enviados pelo Alexandre o Grande. Então, Alexandre ia para qualquer lugar e encontrava lá uma marmota diferente, então mandava para o Aristóteles. Né? Não só fez isso, como também doou uma quantidade incrível de dinheiro, 1000 talentos. É muito dinheiro. Tá? 1000, não sei comparar com o mundo moderno, né? Mas era muito dinheiro para a época, para Aristóteles montar o quê? Grupos de trabalho. Quer dizer, essa academia aristotélica, essa pseudo-aristotélica, ele era um centro de pesquisa. Um talento pagava 5.000 dias do trabalho de um soldado. Então você vê o que é 1000 talentos. 1000 talentos. 1000 soldados, 5.000 dias trabalhando para você. Tá? Então, aí você vê a grandeza da contribuição que o Aristóteles fez para com o seu professor. E o Aristóteles, então, montava grupos de trabalho. Vamos estudar as aves. Então, os alunos tinham lá missões, né, tarefas de ir catalogar as aves, saber se as aves são a mesma coisa no plano. Algumas são pássaros, outras não são pássaros. Não é? Isso. Algumas são um sendo que vê, outras são do outro, e assim por diante. Então, Aristóteles criou o que nós poderíamos chamar de toda a conceituação de pesquisa científica que o mundo hoje executa nessa experiência no seu liceu. Ele ficou 17 anos, 12 anos fazendo isso, convivendo muito bem com o governante macedônio que havia sido colocado lá, que na verdade era um grego, né? Era um ateniense chamado Antípatos. Davam-se muito bem, portanto ele tinha a proteção do governo e tinha o dinheiro que ele mesmo tinha, e o dinheiro que Alexandre mandava, e ele fez aí, nessa época, que ele produziu praticamente toda a sua obra. Isso é a época dele. Nós não sabemos disso, né? Eu fiz apenas uma suposição. Mas se você for entender, procurar saber isso, todos os comentaristas, aqueles alemães seríssimos, profundíssimos, passam a vida inteira estudando Eduard Seller, por exemplo, né? Immanuel Becker. Quando você lê as obras do Aristóteles, nas transcrições que são literais dos originais, você tem aqui sempre uma indicação aqui do lado direito da página, de uma certa página de um outro livro. Esse outro livro é o livro, é a compilação das obras feitas em 1851 pelo Immanuel Becker, que foi um desses rigorosíssimos filólogos que tentaram organizar as coisas. Então, todos eles dizem que é nessa época aqui do liceu que Aristóteles fez o grande corpo da obra. E que as obras esotéricas teriam sido feitas provavelmente no tempo da academia. O que nos induz a pensar que pode ser, tem até uma possibilidade, que uma parte da distribuição daquelas obras seja propositada. Não é uma hipótese a se desconsiderar. Porque ele deve ter chegado num momento da vida em que ele na verdade, chegou num momento da vida em que ele se distanciou muito de Platão. E deve ter achado que as obras iniciais eram um pouco platônicas demais. Entenderam? Né? O sujeito fica infeliz e repudia a obra. É muito comum em arte. Tá? E é assim que faz, você repudia aquilo e destrói. Não é possível, mas isso é apenas uma especulação aqui de revista Caras, tá? Que eu estou falando com vocês aqui. Tá? Em 325, Aristóteles rompe com Alexandre, porque houve lá um assassinato de um parente de Aristóteles, Calístenes, em que o Alexandre esteve envolvido. Em 323, morre Alexandre, muito prematuramente, na Babilônia, e
começa em Atenas uma fortíssima reação antimacedônica. Por quê? Porque com a morte de Alexandre, há obviamente uma perda do poder central, uma redução do poder central. Então todos os povos conquistados, como Atenas, por exemplo, o que fazem? Resolvem a forra, né? Começam a se rebelar. E aí, então, um alvo natural de rebelião, de pagar o pato é Aristóteles, porque ele é professor do Alexandre, amigão do governo macedônico. Né? Quer dizer, quanto não terá sido Aristóteles que colocou na cabeça do pai, Filipe II, a ideia de conquistar Atenas? Como Aristóteles, e como é que começa a perseguição? Acusando Aristóteles, a mesma coisa que acusaram Sócrates, de impiedade, dizendo o seguinte, que Aristóteles fez para o rei Hérmias um poema laudatório que só se podia fazer para um deus. Portanto, um poema que ofende enormemente os deuses. Como Aristóteles não quer virar Sócrates, então ele mesmo diz, eu vou embora de Atenas para que os atenienses não cometam duas vezes o mesmo pecado contra a filosofia. Então, para que ele não seja alvo de uma morte, de uma vingança política, ele sai de Atenas e volta vai para a terra da mãe dele, porque Filipe II tinha destruído Estagira, né? Então ele vai para a casa da mãe, ele já estava meio velho, já tinha 60 anos, 52 anos, e ele então vai para Calcis, onde a mãe tinha nascido, e em Calcis ele morre. Nesse mesmo ano morre Demóstenes. A escola peripatética, que é a escola de Aristóteles, continuou sendo dirigida pelo Teofrasto, que era o melhor discípulo, era o discípulo que Aristóteles mais levava em conta. Depois Teofrasto fez uma certa obra aí, até que não é sem importância. Muito melhor Teofrasto do que o sobrinho de Platão. Melhor Teofrasto no liceu do que o sobrinho de Platão na academia. O que se fez com os escritos de Aristóteles? Então, o Teofrasto os recebeu em doação. No entanto, por várias circunstâncias muito mal compreendidas, acabam na mão de um certo Neleu, que os leva para uma ilha chamada Esquetes, na Mísia, e os esconde numa caverna. Em 86 a.C., Roma já tomou conta da Grécia. Então, Roma já tinha tamanho imperial para mandar na Grécia. E aí, então, enquanto isso, lá em Atenas, ficaram aqueles malucos lá, né, o Diógenes e o Epicuro e os estoicos, que não são ruins, mas baixar muito o padrão, né, muito nível, né? É isso. E aí, então, o Sila, que foi um ditador romano, tomou Atenas e mandou que os restos dos escritos que foram encontrados numa caverna, e aí você precisa saber quanto é que os ratos não comeram, quanto não foi ruído, quanto não foi perdido pela umidade. Então, a grande parte das obras de Aristóteles já se perdeu aí, só nesse interregno entre a morte de Aristóteles e o envio das obras para Roma. Chegando em Roma, um certo Andrônico de Rhodes, filósofo peripatético, ou seja, da escola aristotélica, organizou o que se tinha, então, recolhido, né, os sobreviventes de Aristóteles, e é basicamente essa edição que o Andrônico de Rhodes fez que chegou à modernidade. Então, quando você fala em corpus aristotélico, você se refere a esse corpo do Andrônico. Acontece que nem todas as obras do corpo aristotélico, da lista de Andrônico, sobreviveram na modernidade. Ela já chegou mutilada para o Andrônico, e do Andrônico para cá mutilou-se mais ainda. Então, restam apenas 47 obras, vamos ver quais são. Aí acontece um fenômeno, né, todo mundo sabe, nesse intervalo a maior parte da obra aristotélica sobrevivente teve perdida por causa dos distúrbios do fim do Império Romano, mas foi em parte preservada, né, aqui tem um errinho de concordância, preservada por árabes, bizantinos e gregos. Então, mais do que a maior parte da obra que foi preservada não é aquela que ficou na mão dos romanos, mas aquela que saiu de Roma e foi para os árabes. Aí você tem, a partir do ano 600, o advento do islamismo, e o islamismo representa uma criação do império, e aí, a partir do império, há um ressurgimento intelectual extraordinário no mundo árabe. Há alguns bizantinos, que são os sucessores de Roma, né, e alguns gregos antigos ficaram com alguma coisa, e as obras só começam a reaparecer. Então, uma parte ficou registrada, o Boécio, por exemplo,
que é do ano 400, fez comentários, fez uma tradução de Aristóteles, que ninguém considera importante, mas é assim, do ponto de vista da preservação de algumas obras aristotélicas. Então, o Aristóteles ficou um pouco em Roma, sendo, portanto, preservado pela linhagem intelectual romana, um pouco depois entre os árabes, entre os estudiosos árabes, um pouco entre os gregos, que continuaram na Grécia, na Alexandria sobretudo, e um pouco em Bizâncio. Tudo isso foi mais ou menos indo, mais ou menos se direcionando, convergindo para um corpo aristotélico moderno, que tem 47 obras. Há uma grande quantidade de obras que não chegam nem a serem consideradas no corpo, porque dentro do corpo aristotélico existem obras espúrias, mas são ainda assim levadas em conta, porque parecem ser discípulos, parecem estar muito próximas de Aristóteles. Mas há um conjunto muito grande de outras obras que nem se cogita, são falsificações puras e simples. Não é só, os árabes não só resgataram Aristóteles, eles resgataram quase tudo dos gregos. Né? Aristóteles em especial, porque a tradição grega continuou, e Platão não teve nenhum problema, porque o cristianismo nascente, Santo Agostinho, 300 e pouco, é platônico. O Platão teve o Plotino, antes de Santo Agostinho, quer dizer, houve Platão porque, por algumas diversas circunstâncias. Primeiro que o platonismo parece muito mais com o cristianismo do que o aristotelismo. Há quem diga que é exatamente o contrário, que o aristotelismo é ateu, o que é mentira. Não vamos concordar com isso. Mas nem é o caso de debater isso agora, porque vamos levar meia hora para falar disso. Mas o platonismo é profundamente cristão, porque a ideia do Platão é que existe um mundo ideal, um mundo das ideias e formas, que é impossível de ser reproduzido aqui embaixo. Então, tudo que tem aqui embaixo são apenas tentativas fracassadas de reproduzir esse mundo ideal, que é o mundo transcendente, um mundo que todos nós lembramos, é que as nossas memórias são reminiscências desse mundo. A nossa alma tinha asas, e nós então voávamos no paraíso, sabíamos de tudo isso. Um belo dia perdemos as asas, caímos na terra, e viramos essa porcaria que somos presentemente. Então, tudo que se faz aqui sobre a Terra é apenas uma imitação grotesca do que de fato existe nesse mundo transcendente. Você quer a ideia mais parecida com o cristianismo do que isso? Quer alguma coisa mais próxima do cristianismo do que essa ideia? Não tem, né? Impossível ser mais próximo. Quer dizer que o Platão fica com os romanos, o Império Romano, como se for no cristianismo, e Aristóteles é resgatado pelos árabes. Quando acaba a filosofia, o mundo fica sem luz. O mundo ocidental, né? Porque o mundo oriental é muito longe, e não tem Concorde, não tem avião, né? Então, o mundo ocidental fica sem nenhuma luz. E essa luz advirá finalmente com o cristianismo. Então, o cristianismo vai se formatando onde? No mundo judeu. Mas Deus põe o cristianismo no mundo judeu porque o judeu é monoteísta. O judeu não aceita o cristianismo, muito pelo contrário, né? O judeu o repudia. Para o judeu, Cristo é um herege, um judeu dissidente, enfim, é um qualquer. Né? Então, para o islâmico, Jesus é um dos profetas. Para um judeu, Jesus é um nada. Né? Então, o cristianismo nasceu no mundo judeu porque o mundo judeu estava sob o domínio romano. Então, Deus planeja as coisas para que o judeu que recebe Jesus Cristo, né, porque ele era judeu praticante, era um judeu, como os outros judeus. Então, para que esse Jesus Cristo que vem ali, ele é inserido numa sociedade que estava prisioneira de uma muito maior, com o poder do império. Porque para Deus era fundamental que o cristianismo fosse ecumênico e não fosse uma religião de teor racista, de teor sectário, ou étnico, sei lá o que fosse. Porque o judaísmo só serve para judeus. Se você quiser ser judeu, pode. Eles não vão achar muito bonito. Mas eles aceitam. Mas não gostam muito que você vire judeu. Porque o judaísmo tem conotações raciais, culturais fortes. Não é uma religião aberta. O cristianismo não. O cristianismo é a religião, como diz o Mário Ferreira dos Santos, né? Tem um livro chamado Cristianismo, a religião do homem. E nenhuma outra religião é tão adequada aos homens em geral como o cristianismo. Então, por que Deus põe lá o cristianismo nessa hora? Porque, em seguida,
ao nascimento de Jesus Cristo. Israel é destruído, né? É a segunda diáspora, em dois episódios, aí pelo ano 100 e pouco, não tem mais Israel. O templo é destruído, os judeus são espalhados pelo mundo inteiro, porque, sob o ponto de vista religioso, o judaísmo só tinha importância agora para os próprios judeus, e que eles podem manter nas suas sinagogas, mas não tinha mais importância para o advento do cristianismo. Então, para que tinha que ter o Império Romano? Para poder transformar o cristianismo numa coisa ecumênica. Tudo planejadíssimo. Então, o que acontece é que, como Platão parece muito mais com o cristianismo, há uma natural convergência entre o platonismo e o cristianismo nascente por gente como, por exemplo, Santo Agostinho, que é o maior de todos os representantes dessa convergência. A do Santo Agostinho está 800 anos antes da Idade Média. A gente tem que tomar cuidado com isso, não achar que eles são contemporâneos. Santo Agostinho e São Tomás são muito distantes. E aí, então, o platonismo é preservado totalmente porque ele é a natural filosofia primeira para quem tem uma abordagem cristã. E o aristotelismo não. O aristotelismo ele é congelado, digamos assim, e ele só vai ser ressuscitado na Idade Média, quando então a escolástica, que é o conjunto de pensadores da Igreja Católica, começam a receber pela mão de Averroes, Avicena, etc., a outros ainda, começam a receber as obras aristotélicas, que vem desorganizadíssimo. Por exemplo, notem aqui embaixo, né? Está vendo ali? Então vamos lá, né? Em 1037, morre Avicena, Ibn Sina, em árabe, cuja obra parafrásica, quer dizer, o Ibn Sina, esse Avicena, não usa ele não é um guardião da obra de Aristóteles, ele é um sujeito que tem uma filosofia própria e que fica misturando a dele com o de Aristóteles, entendeu? Ele faz uma interpretação de Aristóteles ao seu próprio modo. Então, saber o que tem ali dentro de Aristóteles e do Avicena é uma dificuldade imensa. O Averroes não é assim. O Averroes já é um comentarista. Ele transcreve um pedaço e comenta. Esse pedaço significa isso. Então, o que nasce então na Idade Média é um interesse pela obra de Aristóteles, pela Igreja Católica, sobretudo por esses grandes doutores da Igreja, como Santo Alberto Magno, como São Tomás de Aquino. Santo Alberto Magno foi o primeiro, passou metade da vida fazendo a seleção de Aristóteles dentro dos textos árabes, e de alguns textos judaicos, alguns textos bizantinos, gregos antigos, enfim. Então, aí houve um processo de compilação de Aristóteles muito grande, que teve como principal fonte os manuscritos árabes desses pensadores aí. Veja, eles são parecidos, né? Em 1198 morre Averroes. Em 1200 nasce Santo Alberto Magno. Santo Alberto era alemão. E todos eles todos os escolásticos tinham como principal língua o latim, era a língua que se falava em Paris, né? Paris era o centro universitário da Europa, no conceito de universidade que não é o atual, um conceito universitário muito diferente do que tem agora. E aí, então, Santo Alberto faz ali a primeira tentativa de interpretar o cristianismo pelo aristotelismo. Depois vem Santo Tomás, que faz uma catedral, a obra de Santo Tomás. Aliás, por favor, não há nenhuma outra obra filosófica tão extraordinariamente precisa e rigorosa quanto a obra escolástica. Tem alguma filosofia que foi levada a sério, a um grau de seriedade inimaginável nos tempos modernos. Nos tempos modernos em que qualquer débil mental pode se fazer filósofo. Então, o processo principal da dialética escolástica chamava-se disputácio com T, nesse estilo. Disputácio era assim. Então, eu e o Fernando aqui vamos defender a tese proposta. Por exemplo, eu vou defender a tese de que Deus não existe e o Fernando vai defender a tese de que Deus existe. Então, começo eu. Então, eu digo, Deus não existe pelo seguinte, cara disso, aquilo mesmo, aquilo outro, porque outro dia eu bati o carro, que acabou aqui os créditos do meu telefone celular. Deus não pode existir, que veja que desgraça.
veja isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a minha unha está encravando, não fala, está encravando. Deus do justiça, minha unha não ia ser encravada. Mas, aí o Fernando vai defender a tese oposta. Mas o Fernando não pode dizer nenhuma palavra a favor da tese oposta antes de ele repetir tudo que eu falei e colocar-se na minha posição, tentando ver se eu tenho alguma razão. Vocês percebem que uma conversa como essa é interminável, né? Porque sempre o outro analisa os argumentos do contrário. Você nunca apresenta a sua opinião sem ter garantidamente compreendido o que o outro quer dizer. Olha, dá para imaginar, isso é feito assim, em público, né? Entendeu? E quem não fizer assim, toma uma bengalada na cabeça, nas escolas, né? Nos conventos. O negócio era levado a sério. Não dá para você imaginar nada mais sério do que isso. Nenhuma outra filosofia, nenhuma outra movimento filosófico teve essa conotação de seriedade como foi o escolástico. É uma mistura do aristotelismo com o cristianismo. A obra de São Tomás de Aquino é a obra mais representativa disso. Não é? Uma das obras de Aristóteles, né? Uma das obras de Aristóteles é essa, em que ele diz comentários, uma das obras de São Tomás, mais importante, comentários da filosofia de Aristóteles. Bom, então, Aristóteles volta à tona, né, e emerge daquela obscuridade abissal em que havia sido colocado, aí, na Idade Média, aí na Escolástica. Em 1536 já aparece a poética, embora incompleta. Quer dizer, as obras foram reaparecendo devagar. Há uma coisa engraçada, quando quem viu O Nome da Rosa, do Humberto Eco, a história do Nome da Rosa é uma história medieval em que teria sido feita a descoberta da segunda parte da poética. Pois essa é uma impossibilidade, porque a primeira parte só foi redescoberta em 1526, 1536, quando já não estava mais na Idade Média. Então é apenas uma peça que o Humberto Eco pregou, em quem levou o ensino muito a sério, que é para você não levar muito a sério aquilo. O filme é todo ele uma fraude. Tem um medievalista alemão que escreveu um livro só sobre a fraude que é o filme, uma história. A história toda é mentirosa, né? É uma história de ficção total. É o equivalente, digamos assim, mais... baseado nos romances góticos do século XVIII, na caricatura que eles faziam na Idade Média. O problema é saber se o Humberto Eco fez de propósito ou fez de ignorância. Né? Esse seria o problema maior, né? O duro é que tem um professor na Universidade Federal do Paraná que tenta explicar o processo penal com base nesse filme. O conhecimento que ele tem na Idade Média remonta a esse filme. Que beleza, tal. Uma hora dessa ele muda para a Guerra dos Dálmatas. Esse livro. É falar mal da igreja. Estava vendo uma televisão, um filme, agora, final de semana, agora de sexta ou sábado, não é sexta, mas de Stigmata, que é a ideia de que a igreja não quer que descubram que tem um evangelho escrito por Jesus Cristo. Bom, espera aí. Quando foi que Jesus Cristo teria tido tempo de escrever um evangelho? Então, em primeiro lugar, né? Por que ele faria isso se ele acreditava que as ações e os fatos falariam por si próprios? Não é isso? Quer dizer, as absurdidades, né? Por que não tem um evangelho por Jesus Cristo? Porque a regra do jogo é que os outros falassem dele, os repórteres que são os apóstolos, os 4 evangelistas. Agora, o sujeito constrói essa fantasia apenas para dizer que a Igreja Católica é uma perdição, que é um grupo de gente malvada, que se reúne lá nos porões do Vaticano para dominar o mundo. Tá? Contra o pobre padre Alameda. Contra o pobre padre Alameda, que é desse... Né, que é um padre brasileiro, uma das coisas mais ridículas que eu vi. Sabe, o nome da cidade, como é que é mesmo? Não sei o quê. Era para ser algo assim no Mato Grosso do Sul, mas acabou se deslocando. É uma barbaridade, uma bobajada assim tamanho. Essas coisas vendem. Né?
É como você imaginar que o Código da Vinci tem algum sentido, imaginar que a Igreja Católica existe há 2000 anos apenas para esconder um caso entre o Jesus Cristo e Maria Madalena. Quer dizer, reduzir, porque se você faz uma bobagem dessa e diz que é brincadeira, vai lá. Agora, dar a isso áreas assim, de sabedoria esotérica, seria muito trouxa para você poder dar certo. Né? Bom, para a gente ir para a final, né? Em 1844, Eduard Seller, que é um desses germanistas, começa a sua obra magna, Filosofia der Griechen, Filosofia dos Gregos, onde depura a edição de Andrônico dos livros das entidades duvidosas. Então, esse Eduard Seller é a base de quase todas as listas de livros modernos. Tanto é na nossa, por exemplo, é dele. A lista que a gente vai ver amanhã é dele. Em 1891, foi encontrado o Tratado da Constituição dos Atenienses, único resquício da análise comparativa das 158 constituições, que é a base da política. Para poder escrever o livro do Aristóteles, eu ia simplesmente explicar para vocês uma coisa sobre ele, mas não vai dar tempo, a gente começa amanhã com isso. Aristóteles, para poder escrever o livro de política, ele estudou 158 constituições. Status questione. Né? Status questione. O Platão Platão dizia, olha, a Constituição ideal é assim. Tanto é que o livro A República de Platão diz como é que é o governo ideal e manda os outros se adaptarem a ele. O Aristóteles faz o contrário, e essa diferença fundamental dos dois, a gente vai tentar estudar amanhã, antes de começar a política. Ele diz assim, olha, eu fui ver como é que é isso na prática. Estudei 158 cidades. E desses estudos só sobrou essa. Foi encontrado só em 1851 por um sujeito que achou isso num papiro egípcio. Então, essa é a última obra de Aristóteles que reapareceu. E em 1923, Werner Lieger, em Aristóteles, Fundamentos da História e do seu Desenvolvimento, contesta a unidade aristotélica, afirmando que o estagirita teria começado a vida como platônico e terminado como estudioso positivo. Werner Lieger é um gênio, mas aqui está errado. E para poder explicar isso para vocês, eu preciso realmente retomar o assunto amanhã, porque vai nos levar longe, e eu espero que não devemos exagerar. Então, com isso, nós terminamos nossa primeira noite. Não foi cumprido o planejado, porque eu imaginava que amanhã na política logo de cedo. Não vai dar, a gente faz um pouquinho, faz um pouquinho ainda de comentários sobre Aristóteles antes, e uma hora depois estamos entrando na política. Que tal? Então amanhã, nesse mesmo debate local, nos encontramos para continuar essa conversa aristotélica. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, até lá, né?